Olá, pessoal! Continuando a revisão de Python, dessa vez nós vamos ver uma aplicação de alguns dos conceitos que a gente viu nas aulas anteriores, mas na prática, né? Bom, vamos criar um arquivo que vai se tratar da questão da manipulação de arquivo CSV, que é algo bastante comum, né, em Python. Então, vamos criar o nosso arquivo, dar o rename, que vai se chamar CSV. Bom, primeiro, o caso mais simples, né? Vamos criar uma variável string, que é a minha variável texto. Ela vai ter múltiplas linhas, então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, aspas. E eu vou criar, então, o meu CSV. O meu CSV ele vai ter várias linhas. A primeira linha, ela vai ter... São três valores, né? Primeiro é um tipo, que eu vou chamar assim, tipo básico. É o mês de janeiro, e um valor, 200. Depois eu tenho um tipo médio, eu tenho o mês de fevereiro, e eu tenho o valor de 300. E eu tenho um tipo médio também, eu tenho o mês de março, e um valor de 400. Vou encerrar por aqui porque é um exemplo simples. Tá? Então, eu tenho minha variável que está numa variável texto. Tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero que você me converta esses dados aí que estão numa variável texto, eu quero que você me converta eles para uma lista. Essa minha lista, ela vai se chamar data. Ela vai começar com uma lista vazia. Então, como é que eu vou fazer? Bom, eu tenho que varrer essa string linha por linha. Eu vou colocar numa estrutura de for. For line in texto ponto splitlines. Isso aqui vai me fazer varrer linha a linha da minha string. Cada vez que eu rodo nesse for, essa variável line assume a primeira linha, no primeiro caso é básico, janeiro 200, a segunda, médio, fevereiro 300, a terceira, na terceira vez que ele girar esse for, ele vai ler médio, março 400. Bom, primeira linha, básico, janeiro e 200. Eu quero que você separe essas três variáveis. Para isso, eu vou usar o comando split. Então, eu vou colocar values é igual a line, a variável que eu tenho line, split e o separador. Quem é o separador? É vírgula. Então, isso vai pegar, ele vai ler uma linha que se chama line, ele vai usar o separador vírgula e vai atribuir, então, a minha lista values, que vai se chamar values, tá? Depois eu quero que você me imprima values, tá? E depois eu quero que você carregue essa minha lista values para a minha lista final, que é a minha lista data.append. Pronto. Então, ele vai pegar... Você veja que a minha variável data é uma variável global, tá? Então, quando você vai usar ela dentro desse for, ele entende que esse data é o data global. Então, data global, data local, é tudo a mesma variável aqui. Então, eu estou lendo linha a linha, convertendo essas linhas para uma lista, com as variáveis, as três variáveis separadinhas, e depois eu pego essa minha lista temporária que eu criei, values, e vou agregar ela na minha lista final, que vai ser a minha lista data. Depois eu quero que você imprima data, que é a minha lista final. Vamos ver o que vai dar isso aqui? Olha, as três primeiras linhas veio desse print values. Ele imprimiu básico, janeiro e fevereiro. Você vê que ele já criou uma lista com todos os valores separados, tá? E no final, ele imprimiu a lista data, que é uma lista de listas, percebe? Cada elemento
do meu data é uma lista. Ele é uma lista de listas. Bom, tudo bem. Só que eu quero exibir essa lista daí de uma maneira mais interessante, né? Bom, para isso, eu vou usar um pacote. Esse é o nosso primeiro pacote que a gente vai instalar, que se chama Pandas. Então, para usar o pacote Pandas, eu vou lá no Jupyter Lab e eu dou pip install Pandas. Ele vai instalar o pacote Pandas. Ele não vem no default. Por isso é que eu tenho que dar o pip install Pandas. Eu poderia dar o pip install Pandas dentro do notebook, do Jupyter Notebook? Poderia, mas só que ali demora mais. Aqui é mais rápido. No Jupyter Lab é mais rápido. Por isso que eu prefiro instalar todos os pacotes dentro do Jupyter Jupyter Lab. E aqui eu estou, lembrando, eu estou instalando esse Pandas no meu ambiente Python. Porque quando eu chamei o Anaconda, vocês lembram que eu selecionei o ambiente Python. Então aqui eu estou carregando essa biblioteca só nesse ambiente. Os outros ambientes não estão carregando isso aqui. Tá? Então eu vou voltar aqui para o meu CSV e vou então chamar o meu Pandas. Eu já tenho ele instalado no meu ambiente. Agora eu tenho que chamar ele para o meu programa, né? Então eu dou import pandas svd. Ou seja, ele vai se chamar PD. Eu vou renomear ele. Em vez de chamar pandas, que é um número grande, eu vou chamar ele para PD. Tá? E aí, o que nós podemos fazer então? Eu tenho a minha variável data, que ela é uma lista. Eu quero converter ele num formato próprio do Pandas, que é o chama data frame. Esse formato data frame vai permitir ele fazer uma visualização mais bonitinha, tá? Aqui, para nosso problema aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um data frame, vou criar uma variável chamada de df. Eu vou chamar pd. PD é quem? É o Pandas, né? pd.dataframe. Eu vou converter quem? A minha lista data. Bom, ele vai impedir quem são as colunas. As colunas desse meu data frame, eles vão se chamar o seguinte nome. A primeira variável, ela se chama modo, né? A segunda variável, ela se chama mês. E a terceira variável, ela se chama valor. Tá? Fecho aqui. E eu tenho DF. Agora sim, eu vou exibir meu DF. Vamos exibir com o comando próprio aqui do Jupyter Notebook, que é o display DF. Você vê que antes tinha dado print data e deu essa impressão aí meio feinha, né? Agora eu vou chamar pelo pandas, eu converto ele num data frame, converter minha lista data num data frame chamado df e vou exibir ele. Vamos ver o que vai acontecer? Executou, chamou e ficou bonitinho, ó. Ficou bem melhor do que essa que é bem feinha aqui, né? Agora eu tenho impresso no data frame. Pronto. Então, o que eu fiz então? Eu peguei o meu texto, estava numa string, converti ele para uma lista, data, e depois eu converti ele para um data frame, usando o pandas, tá? Bom, a gente pode dar uma olhada melhor aqui nessa string, nessa lista data, né? Essa lista data, então, ela é uma lista de listas, né? Então, eu tenho aqui uma lista onde o primeiro elemento da lista é uma lista. Então, o primeiro elemento da lista é o 0, porque sempre tem data, a contagem começa de 0. Então, minha primeira lista, o primeiro elemento da minha lista
esse componente aqui. É o meu primeiro elemento. Existe uma maneira de eu desmembrar isso. Tem um comando bastante interessante no Python, que eu posso fazer isso da seguinte maneira. Eu poderia simplesmente chamar x igual a data zero, né? Tudo bem, pode fazer isso. Aí o x quem vai ser? X vai ser básico, janeiro e 200, tá? Mas eu não queria fazer assim, não. Eu queria criar uma variável chamada modo, uma segunda variável chamada valor, mês, e uma terceira chamada valor, tá? E aí eu coloco isso igual a data zero. Olha que coisa bem bacana que ele vai fazer. Ele vai aceitar esse comando. Quanto que vale print modo? Print modo vale básico. Entendeu o que ele fez aqui? Modo, mês e valor, ele desmembrou. Ele, a partir de uma lista, é como se tivesse um split aqui embutido. Ele fez o split daqui, ele recuperou para o valor. A mesma coisa eu poderia fazer no mês aqui. Ó. Você vê que o mês ele também recuperou. Janeiro. Bom, mas agora eu quero o seguinte. Eu gostaria que você me desse uma coisa um pouco mais complicada, porque essa lista daqui, esse CSV aqui, esse arquivo daqui que você desmembrou, ele é um arquivo que eu queria que estivesse num arquivo CSV e com mais variáveis. Bom, a gente pode entrar numa base de dados que ela se chama Kaggle. Kaggle. O Kaggle, ele é uma base de dados que tem, assim, tem 300 mil bases de dados. Eu vou registrar aqui pela assinatura do Google, né? Vocês podem abrir uma conta. E eu vou, então, dar uma olhada nos datasets que ele tem. Tá? Os datasets que ele tem um dataset eu queria chamar um dataset que eu já tinha visto. Tem um dataset que eu já tinha pego aqui. Que é esse aqui, ó. Sahir Maharaj. Library Services Dataset. Vamos ver se vai entrar. É aqui. Esse é um dataset que ele tem o nome de algumas bibliotecas, tá? Na verdade, essa página tem milhões de datasets. Eu peguei um aqui. Então, eu vou fazer o download desse arquivo daqui. E ele é um arquivo que é um arquivo CSV. Ó, eu vou copiar ele para a pasta onde a gente está trabalhando, que é na pasta usuários e é na pasta Udemy. Eu vou copiar para cá esse CSV. E eu vou chamar ele de um nomezinho mais simples. Vou chamar ele de Bib, tá? Vamos dar uma olhada em Bib. Ó, Bib, eu vou abrir ele com Notepad++. Notepad++ é um editor de texto que eu uso. Recomendo a vocês instalarem também, podem instalar. Mas você poderia abrir no Notepad, qualquer outro. Você vê que o arquivo CSV, ele é um arquivo texto que ele tem aqui, ó, vários elementos separados por vírgula. Então, a minha primeira linha, a segunda, e assim vai por aí afora. Tá? Eu tenho vários elementos separados por vírgula.
eu quero ler tudo isso aqui. Eu quero ler isso aqui. Como é que eu faria para fazer essa leitura desse arquivo CSV? Então, aqui tem onde eu peguei a minha base, tá? Eu peguei minha base, vou colocar aqui, ó. Peguei minha base daqui. Como é que eu faria, então, a leitura desse CSV aqui no Python? Bom, primeiro eu vou import pandas spd. Eu vou fazer de novo, porque, na verdade, eu já fiz isso lá em cima, mas vou repetir a instrução aqui, não tem problema. O nome do meu arquivo, ele vai se chamar bib.csv. Ele já está na pasta, que é a mesma pasta que esse arquivo csv.ipynb está, né? Depois eu vou colocar minha lista vazia, porque eu vou carregar os dados para essa lista. Então, vamos lá, vamos ler esse arquivo. Eu vou pegar o if open, arquivo, file path, que é o nome do arquivo, que é bib.csv. Eu vou ter o arquivo para leitura, o encoding dele é o UTF-8, e eu vou ler uma minha variável file, tá? Agora eu vou ler linha a linha. Então, for line in file. Eu vou ler linha a linha. Pega a minha variável linha e vai ter um monte de parâmetros, né? São mais de 30 parâmetros nesse CSV, separados por vírgula. Então, vamos dar um split. Os values, que vai virar, vai tudo para minha lista vai se chamar values. Eu vou pegar line, ponto, strip. Strip é para eu me livrar dos espaços em brancos que estão no extremo. Ponto, split, vírgula. Então, ele vai fazer o split, vai pegar naquela linha que tem vários elementos separados por vírgula. Ele vai trazer cada um desses elementos, vai colocar na minha variável values, que é uma lista. Depois, eu vou pegar essa lista que eu criei, temporária, e vou colocar na minha lista final, que se chama data. Com isso, eu vou ter lido todo o programa, todo o arquivo de CSV. Pode ser um arquivo de 1 GB, vou ler tudo. Bom, o que eu tenho na minha primeira linha? Na minha primeira linha, se eu for olhar aqui, né? Eu acho que tem aqui nos recentes, bib. A minha primeira linha tem o nome das variáveis, é branch, webpage, address, city. Você vê que os nomes das variáveis é o que aparece aqui, ó. Ó, branch, webpage, address, city, é o ramo, a webpage da biblioteca, o endereço, a cidade, o nome, branch é o nome da biblioteca. Aqui já aparece aqui visualmente. Bom, então, o headers é a minha primeira linha do meu arquivo CSV. Então, esse headers, eu vou querer, ele vai me chamar, é a minha variável data, né? Estão todas lá na minha lista data. A minha primeira linha vai ser a data 0. E as minhas linhas restantes, vai ser todo o restante da minha lista. Então, é a data da linha 1 até o final, até a última. Então, esse vai ser o meu rows. Aí eu vou converter isso para um data frame. Data frame igual a pd.dataframe, usando aí a minha função do pandas, onde os dados vão estar na minha variável rows e nas colunas eu vou ter minha variável header. E depois eu vou dar um display no meu data frame. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Header não foi definido. É porque é headers, né? Aqui é headers.
Pronto. Então, ele pegou, ele fez a leitura linha a linha, passou para para minha lista, data, depois eu separei cabeçalho do texto e criei um data frame, para que eu pudesse exibir de uma maneira bonitinha. Então, aqui está todos o meu arquivo, tudo que ele conseguiu ler aí do data frame. Tá, tudo bem. Então, conseguimos ler o nosso arquivo CSV partindo do arquivo e fazendo os splits necessários para ler. Bom, só que tem uma maneira muito mais fácil de fazer isso, e é o que eu vou mostrar agora. Isso foi eu trabalhando e fazendo o split manualmente. Mas o Python já tem uma biblioteca pronta para isso. Eu vou lá dar o import pandas spd, só para ficar certinho aqui, né? Eu vou dar file path. Eu nem precisava porque essas variáveis já estão todas definidas lá em cima, mas vou redefinir aqui. bib.csv, o nome do meu arquivo, e eu basta dar um comando, ó, df igual pd.readcsv file path print df. Essas 4 linhas, elas vão fazer tudo que eu fiz lá no outro, lá. Você vê que ele leu, mas ele ainda não está lendo num formato de apresentação aqui, tá? Ele está lendo, ele conseguiu ler tudo, mas ainda não está lendo no formato de apresentação. Por quê? Porque está faltando... Porque eu dei meu comando print, né? Se eu der o meu comando display, ele já vai me exibir direitinho. Display vai me exibir direito. Então, você vê que aqui eu tive em 4 linhas o que eu, na mão, fiz aqui, pô, nessas 10 linhas aqui, tá? Isso já está tudo embutido aqui dentro nessa função read CSV. Então, aí encerra a aula de hoje, ou seja, a gente fez uma leitura, primeiro uma leitura a partir de uma string, separamos linha a linha, fizemos o split, depois a gente leu do arquivo, pegamos um arquivo lá no Kaggle, um arquivo mais complexo, carregamos ele, chamamos ele de bib.csv, fizemos a leitura desse arquivo CSV, linha a linha, e depois transformamos ele num data frame, nesse DF aqui. Depois, eu tenho isso simplificado nessa minha rotina read CSV, que já converte em data frame aqui, tá? E já fica tudo já separado, então fica muito mais simples de trabalhar. É isso, muito obrigado, então.